Agora eu vou te contar como que você vai medir a intensidade do seu treino. Existem três formas de medir a intensidade do treino. Através da frequência cardíaca, e aí nesse caso você precisa ter algum dispositivo, como um relógio ou um monitor cardíaco, para medir a frequência cardíaca. A outra forma, muito conhecida, é a escala de Borg, ou a escala de percepção do esforço. É bem simples de usar. Você não precisa saber a sua frequência cardíaca, ela basicamente indica os sintomas, como que você vai se sentir em cada zona de treinamento. E aí, se você quer ver essa tabela, eu quero muito que você abra essa tabela, o link dela tá aqui embaixo. Você vai ver essa tabela, ela tem uma escala que vai de 1 a 10. Ela tá separada por cores e ela conta um pouquinho como é que é os sintomas em cada zona de treinamento. Existe também um teste muito simples que é o Talk Test, que é o teste da fala, que é também utilizado para medir a intensidade do treinamento. Quando eu for explicar cada zona de treinamento, eu vou falar um pouquinho. As zonas de intensidade do exercício, elas indicam basicamente o quão hard, o quão difícil é o treino para você. Quando a frequência cardíaca aumenta, significa que a intensidade também aumenta, então ela é proporcional. Saber a intensidade do treino, ou seja, saber em que nível a sua frequência cardíaca está trabalhando, significa saber qual também via metabólica e de gasto energético o seu corpo está usando. Não é interessante? É muito importante, sim, saber em que intensidade você está trabalhando para você conseguir aí atingir melhores resultados no seu treino, seja de performance, seja de emagrecimento, de queima de gordura. Você precisa saber em que zona de treinamento você está se exercitando para saber se você mantém ela, se você está na zona adequada ou se a quantidade de exercício que você está fazendo para aquela zona não é a mais indicada. Então é muito importante que você saiba a sua zona de treinamento. Se você puder, eu vou pedir para você, eu vou colocar aqui no vídeo a escala primeiro de percepção de esforço, que é a escala de Borg. Ela vai aparecer aqui para você. Então você vai ver ali que essa escala, ela vai de 1 a 10, tá vendo? Então começa de 1, é uma atividade, número 1 é uma atividade muito leve, ela quase não tem nenhum esforço, como se você estivesse assistindo uma TV, é esse exemplo que está ali. De 2 a 3 é uma atividade leve, então você parece que a gente consegue manter assim por horas, mas ela é super fácil de respirar, você conversa normalmente, tá? Então, por que que de 1 a 3 ali, ela tá numa cor meio azulada? Porque ela significa que você está trabalhando numa intensidade baixa de treinamento. De 4 a 6, 7 a 8, a gente entra numa intensidade moderada. Atividade moderada, você já vai começar a respirar profundo, começa a manter uma conversa curta, então você precisa, e você até faz algumas frases, mas você precisa dar uma respirada aí entre uma frase e outra, e começa a ficar um pouquinho desafiador. Mas você não tá super cansada, suando demais. Quando você chega no 7, 8, você já começa a ir para uma zona de alta intensidade. Então você já começa a se sentir mais desconfortável, você já precisa, entre 2, 3 palavras, respirar, começa a suar mais, começa a ficar um pouco mais difícil. Então, nesse amarelo aí para o laranja, você já está trabalhando alta intensidade. E aí no 10, você está trabalhando a intensidade máxima. E aí é quase impossível conversar, né? Você realmente perde, você não consegue manter muito tempo essa zona.